selecionei uma lista de livros cujos títulos originais são bem diferentes daqueles escolhidos no Brasil, pra gente pensar também o quanto isso impacta naquilo que a gente espera de cada história. Oi gente, eu sou a Ioeli Simões. O vídeo de hoje aqui é mais uma curiosidade, tá nesse espectro aí da diversão e em caráter de curiosidade. Já adianto que aqui não vai ser feita em nenhum caráter algum tipo de crítica às traduções, ao papel do tradutor. Estou falando em caráter apenas de curiosidade. Até porque a escolha do título não depende única e exclusivamente de um tradutor. Ele até pode sugerir, opções de títulos e tudo mais, mas essa é uma decisão em conjunto com editores, com editoras, porque a escolha do título é algo muito importante, inclusive pelo marketing, como a gente vai posicionar esse livro no mercado, fazer ele chegar ao público-alvo. Por isso também a gente tem essa diferença de títulos originais e dos títulos traduzidos. Estou falando aqui de títulos em inglês, não significa que esses títulos traduzidos literalmente vão ter sentido pra gente no português no Brasil. E aí, se vocês quiserem também, por curiosidade, pesquisar aí entre vocês, peguem um livro que foi publicado em vários países e vejam o quanto esse título varia em cada país, por conta de tudo isso que eu mencionei, da questão de posicionamento de mercado e tudo mais. E eu já vou começar falando de dois livros que foram leituras recentes minhas e foram os livros que me deram a ideia de gravar esse vídeo, porque enquanto eu tava lá vendo, as informações, a ficha catalográfica deles, eu percebi os títulos originais e achei muito interessante, a perspectiva que eles davam. E o primeiro deles, O Peso de Nossos Nomes, lançamento da Emily Giffin pela editora HarperCollins, com tradução da Flora Pinheiro. E falando brevemente aqui um resumo da história, ele é um romance que vai trazer uma ficção que é uma releitura da história do John com a Carol Bassett. John, filho do JFK, que foi um grande presidente aí dos Estados Unidos. A escolha de O Peso de Nossos Nomes remete, então, ao fato, do Joe e da Kate terem aí uma grande bagagem pelo fato do Joe ser um filho de alguém de uma família muito importante nos Estados Unidos, terem muitas expectativas sobre ele. A Kate é uma modelo, então ela tá nesse mundo da celebridade e tal, enfim. Porém, o título original do livro é Meant to Be, que significa era pra ser, que dá uma ideia aí de feitos um para o outro, que remete, portanto, a esse romance entre eles, ser esse casal, então, que teve esse romance que era inegável, a química entre eles que não dava para discutir, mas a grande brincadeira, a grande sacada que me fez gostar muito desse título original é porque existe também a chamada Maldição dos Kennedy. É uma família que passou por grandes tragédias, muitas pessoas morreram muito jovens, inclusive o John e a Carol, que morreram num acidente de avião. E aí uma grande pergunta que fica no livro, é se o livro vai ter esse mesmo destino ou se ele vai terminar de uma forma diferente. E aí, como a gente tem a questão da maldição envolvendo também, o meant to be pode significar que era para ser assim, que é para essa maldição se concretizar também. Então tem esse caráter de duplo sentido aí no título que eu achei bem legal e que não tinha exatamente como a gente traduzir com o mesmo apelo para o português. E o outro livro que também tem um título original bem legal, que eu também li recentemente, Um Passo de Sorte, da Jojo Moyes, com tradução da Sofia Soter, lançamento da Intrínseca. Falando também brevemente da história, a gente tem aqui a história de duas mulheres que, por conta de um acidente, trocam de sapato na academia. Elas têm vidas completamente diferentes e essa troca causa grandes reviravoltas na vida de cada uma. E o título original aqui, então, é Someone Else's Shoes, que repete, obviamente, ao sapato da história, Então, a elas fazerem essa troca, e um sapato que tem um peso muito importante no livro como um todo, não só aqui no início, mas no desenrolar da história como um todo, mas também remete à expressão em inglês, in your shoes,
que é quando você se coloca no lugar de outra pessoa, né? Então, você exercer essa empatia ou tentar entender a perspectiva de alguém sobre um assunto que não é a sua. E isso tem muito a ver com a história, porque a gente vai ver perspectivas diferentes, né, das vidas dessas mulheres, e também essas mulheres tendo uma outra perspectiva das próprias vidas quando elas passam por essas reviravoltas, por essas mudanças, elas passam a enxergar a vida delas de uma outra maneira também. Então, de novo, é um título aí que também tem um duplo sentido, que funciona muito bem em inglês, mas que se perderia no português. E aí, analisando aqui, eu achei muito interessante essa escolha de título, né, de um passo de sorte, porque passo, né, tem a ver com a questão do caminhar, remete a pé, a gente já pensa em sapato, e tem a ver também com essa reviravolta aqui que acontece com elas. Já um livro que eu li há mais tempo, mas que eu também sou apaixonada por ele, Agora que ele se foi, de Elizabeth Azevedo, com tradução da Karine Ribeiro, publicado pela Editora Nacional. Esse é um romance narrado em versos que vai trazer a história de duas garotas com cerca de 16, 17 anos. Uma delas vive na República Dominicana, a outra vive nos Estados Unidos. Elas não se conhecem, mas elas vão acabar descobrindo que elas são meio irmãs, depois que o pai delas morre tragicamente em um acidente de avião. E a gente vê o impacto disso tudo na vida de cada uma delas. Bom, o Agora que ele se foi, obviamente, né, título em português, remete então a todas as consequências da morte desse homem na vida delas. Eu acho que foi também uma ótima escolha de título pra gente. Mas o título original é Clap When You Land, que literalmente significa aplauda quando você pousar. Isso porque a autora, Elizabeth Azevedo, ela já começa na nota dela, que é o final do livro, contando que a primeira lembrança que ela tem da viagem que ela fez para a República Dominicana, então ela é descendente de dominicanos, foi também a primeira lembrança dela sobre viajar de avião, e ela ficou muito tocada, muito emocionada quando o avião pousou e todo mundo aplaudiu. E aí eu não sei se isso aconteceu somente naquela situação ou se é um costume na República Dominicana, que é uma forma, né, de você agradecer ao piloto, a toda a equipe, por você ter chegado em segurança após aquele voo e tudo mais. E esse livro também se originou, né, de um acidente real que aconteceu, de um voo que caiu nos Estados Unidos, que ia para a República Dominicana e que era, portanto, também predominantemente de passageiros dominicanos. Só que isso aconteceu um pouco antes do 11 de setembro. E, portanto, foi algo que foi completamente ignorado, esquecido pela mídia. E a autora, ela ficou pensando muito, né, nessas vidas dessas pessoas que estavam naquele voo, vidas que poderiam ser afetadas. E aí, por isso que a história surgiu, e por isso também o título remete muito ao pouso em si do avião, à viagem, mais do que, como aqui no Brasil a gente interpreta, ao fato do pai ter morrido. Ou seja, a gente também ter títulos diferentes significa que a gente vai fazer leituras e interpretações diferentes dessa obra, é uma forma diferente de enxergar cada uma das obras. E aí um título que eu achei bem divertido e que eu gosto dele tanto no original quanto no traduzido é o Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty, com tradução da Júlia Sobral de Campos. Essa história ela vai principalmente focar em diferentes famílias, em diferentes casamentos. A gente teve um churrasco em que aconteceu aqui uma tragédia, que no começo da história a gente não sabe o que aconteceu, e o livro todo ele vai se desenvolver no presente, então pensando nas consequências dessa tragédia, e no passado para remontar os fatos. A culpa é um fator importantíssimo nessa história, ela permeia toda a narrativa, por isso também é uma narrativa com muita tensão. Ele não chega a ser um livro aqui, um thriller clássico, mas essa tensão entre os personagens é muito construída aos poucos. Enfim, eu gostei bastante da leitura como um todo. E aqui eu gosto muito da escolha do título em português, né? Até que a Culpa Nos Separe, porque ele remete ao voto de casamento, então ele já apresenta pra gente que a gente tem o casamento como sendo um dos temas centrais e a culpa como algo importantíssimo aqui também na história. Mas o título original é Truly Madly Guilty, que também traz a culpa, né, como algo importante, mas que ele vai fazer uma brincadeira com a música Truly Madly Deeply, do Savage Garden, um grande sucesso aí, ícone dos anos 90, que inclusive a gente tem uma versão em português de Sandy Júnior. Vai nada. Vai. Não
dá pra botar as músicas aqui, porque se eu colocar as músicas pra vocês, o YouTube vai me boicotar, porque, né, não tenho direito autoral sobre elas. Vou te encontrar na luz das estrelas. Bom, e como essa música é super icônica, o título faz uma referência a ela por brincadeirinha. Tem vários títulos em inglês, eu já vi outros livros que também trazem referência a essa música em seus títulos, e é isso. Outro livro que eu acho que reflete muito bem essa diferença de expectativa que a gente vai ter da história, né, por conta da escolha do título, é o Sem Lógica para o Amor, da Tracy Garvey Graves, traduzido pela Jaqueline Damasio Valpassos. Esse também é um desses romances, né, que vai trazer presente, passado, reconstruir o romance do passado pra gente entender as complicações no presente, né, do casal que se reencontra depois de 10 anos separados. Algo muito interessante que a gente tem aqui também é o protagonismo autista. E bom, aqui a escolha em português, né, do Sem Lógica para o Amor, ele vai remeter a essa ideia, né, de um amor de não ter lógica e também ao fato da protagonista, então, ser autista, como na vida dela é muito cercada por lógica, por rotina, e quando ela se vê num relacionamento, né, isso tudo acaba sendo bagunçado ou revisto. Já o título original é The Girl He Used to Know. Em tradução literal, a garota que ele costumava conhecer, a garota que ele conheceu, que vai remeter então tanto a essa ideia de eles terem tido algo no passado, quanto ao fato de ter havido uma transformação, mas principalmente coloca em evidência a protagonista. Eu acho que isso é o principal da diferença entre esses dois títulos, né? No título em inglês a gente evidencia muito mais a figura dela, como ela sendo algo mais central para a história. Outro queridinho meu, Susan Não Quer Saber do Amor, da Sarah Haywood, traduzido pela Ana Rodrigues. Aqui a gente tem como protagonista uma mulher de 45 anos também, que é super metódica, ela tem uma lógica muito certa ali para a vida dela. Ela vive sob regras que são muito rígidas e essa vida dela vai passar por uma grande reviravolta quando ela se vê acidentalmente grávida, algo completamente fora dos planos que ela fez a vida inteira. E aí, quando a gente pensa, né, em Susan Não Quer Saber do Amor, a gente tem esse foco, então, na personagem que optou por não se envolver romanticamente com ninguém, ela não quer saber de relacionamentos, isso não cabe na vida dela, ela até tem, né, relacionamentos casuais, mas ela de fato não quer envolvimento. E o título original é The Cactus, porque a gente tem ao longo do livro muitos paralelos da Susan com um cacto, né? Então, muito da personalidade dela, né, é trazido fazendo essa comparação com um cacto, tanto que a gente tem, ó, aqui no livro, né, na capa, um cactozinho também. Mas venhamos e convenhamos, você compraria um romance chamado O Cacto? E aí, por último, um livro que, na verdade, eu gostei com ressalvas, mas que eu gosto, né, da escolha de título, da proximidade até que houve entre esses dois títulos, A Razão do Amor, da Hailey Hazelwood, com tradução da Raquel Zampil. Esse é mais um livro da Hailey Hazelwood, que a gente vai ter a história de amor acontecendo no meio acadêmico, história acontecendo entre dois pesquisadores, e a gente tem os dois personagens trabalhando no meio da neurociência. E aí, portanto, né, a gente tem aqui uma escolha de título, A Razão do Amor, que em grande parte, né, tem a ver aí com o título anterior, né, de Sem Lógica para o Amor, mas pensando no fato do amor ter alguma razão própria, alguma lógica própria, e também, né, focando na questão do razão, do racional, que remete à mente, à cabeça, a cérebro, o que tem tudo a ver aqui com o que os protagonistas fazem. E o título original é Love on the Brain, literalmente amor no cérebro, porque se a gente for pensar, né, da forma da neurociência e tudo mais, o amor nada mais do que seria do que uma reação química que acontece entre partículas da nossa cabeça, dos nossos neurônios. Eu acho que houve uma boa proximidade entre os dois títulos, gostei das duas escolhas. E vocês, gostam de pensar, né, nos títulos originais, nos títulos traduzidos, o como que a gente encara cada um? Contem pra mim aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, deixa sua curtida também, que isso é uma forma muito importante de apoiar meu trabalho, então obrigada demais por isso. Se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá nosso contato é ainda mais próximo. Beijo!
Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.